Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versos 8 e 9. Estamos falando sobre harpas e taças, e eu quero caminhar um pouquinho mais nessa direção com os irmãos também. Apocalipse, capítulo 5, versos 8 e 9, diz assim: Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia. No verso 8 nós vemos 4 criaturas viventes, né? Uma semelhança de homem, outra semelhança de boi, outra semelhança de águia e outra semelhança de leão. E nós vemos também os 24 anciãos, 12 mais 12, 24, representando aqui as tribos de Israel, as 12 tribos e os 12 apóstolos de Jesus. E as 4 criaturas apontam para a criação, né? O representante maior, o que é o leão, né? O rei da selva, o rei da floresta. O representante maior dos rebanhos, que é o boi. O representante maior das aves do céu, que é a águia. E o representante maior de toda a criação, que é o homem, né? A coroa da criação. E nós vemos que então toda a criação e todos os seres viventes, todos os seres angelicais proclamam que Jesus, ele é a pessoa digna de abrir os selos, de abrir o livro e desatar os seus selos. Livro aqui não é como a gente conhece hoje, mas era papiro enrolado e todos os livros tinham um selo. E só podia abrir esse selo quem era digno de receber aquela mensagem, quem era digno de acessar aquele conteúdo. E este é o livro central da história, é o livro da vida, o ponto alto da história. E somente Jesus, que é o ponto central da história, que é o ponto alto da história, é digno de receber esse livro. Quando João vê esse livro, ele começa a chorar, porque ele não encontra no céu, na terra e nem debaixo da terra alguém que seja digno de abrir esses selos. Mas então todos esses seres apresentam que eis aí o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E cada um, né, desses seres, dessas criaturas, tinha harpa e taças, né? A gente já sabe aqui que a harpa representa a adoração e as taças representam a intercessão. Mas eu queria situar aqui esses dois temas, oração e intercessão, no fim dos tempos, que é onde Apocalipse aqui está situado. Então, o fato de haver oração e intercessão, aqui no capítulo 5, verso 9 de Apocalipse, e diversos outros capítulos, capítulo 8, capítulo 10, vai trazer ainda as taças, né, o incensário de ouro e tudo mais. Isso tem um apontamento para os fins dos tempos. Isso tem um apontamento profético para nós, e a gente precisa entender isso. Então hoje, se você observar, Deus soberanamente está levantando um movimento de oração mundial. Eu não sei quantos irmãos sabem, mas ao longo de todo o mundo, igrejas cristãos têm se posicionado em oração. Nesse exato momento, existem muitas igrejas que há anos, há mais de quantos anos? Kansas City? 22 anos lá em Kansas City, tem um povo, tem uma igreja que dia e noite, há 22 anos, ora e adora incessantemente. Então, ao redor do mundo, o Senhor tem levantado esse mover de oração. E ao mesmo tempo que é um mover de oração, é um mover de adoração e é um mover profético. Adoração, oração e um mover profético. São 3 vertentes de um único rio que flui do trono de Deus. O rio que flui do trono de Deus, ele carrega esses 3 aspectos. E aqueles que estão tendo encontro com esse rio, eles se movem em adoração, eles se movem em intercessão e eles entendem que esses 2 aspectos têm uma conotação profética. Nós não adoramos simplesmente por adorar, nós não oramos apenas por adorar, mas nós adoramos e oramos profeticamente, ou seja, entendendo o lugar da oração e da adoração nos planos de Deus. O profético é isso, é acessar a mente de Deus, acessar o coração de Deus, e então reproduzir aqui na terra o que está acontecendo no céu. É a oração do Pai Nosso, que seja aqui na terra como é no céu. O que vocês ligarem na terra está sendo ligado, terá sido ligado no céu. Ou seja, o papel da igreja é ligar aqui na terra, é fazer acontecer aqui na terra, é discernir no Espírito o que Deus quer fazer e então ligar na terra. E essas são as 2 ferramentas da igreja profética dos últimos dias, a oração e a adoração.
Deus está chamando sua noiva para exercer esse papel profético através da oração e da adoração. Essas são as marcas, são as ferramentas da igreja dos últimos dias. E nós estamos vivendo em um contexto de muito desafio. Na atualidade, nós vemos cada vez mais uma depravação moral, nós vemos cada vez mais imoralidades sexuais, uma crise moral que só aumenta. Eu não sei quantos viram, saiu em alguns canais essa semana, numa escola, se não me engano. Eita, agora foi, hein? Se não me engano, numa escola, agora ficou bem alto. Teve uma aula onde uma pessoa se levantou, abaixou suas vestes e começou ali. Imagina o que aconteceu. Isso é um símbolo, é uma representação da crise moral que nós estamos vivendo. Isso até mesmo quase que não nos assusta mais, porque se tornou comum. Nós estamos vivendo uma sociedade rodeada de uma crise moral, que eu arrisco dizer que a gente está chegando perto dos tempos de Noé, como a palavra vai dizer. Imoralidade sexual, imoralidade de todo lado, crise. Nós estamos vivendo um período de crise. Não se encontram mais bons homens, não se encontram mais boas mulheres, não se encontram mais servos de Deus. Mas ainda tem os remanescentes do Senhor, amém? Eu trouxe aqui alguns dados para ilustrar e eu quero te levar a entender o papel que nós como igreja temos diante dessa realidade. No Brasil, nós temos 87% da população que se declara cristã. A grande maioria ainda católica, apostólica romana, em torno de 60% a 70%, dentro desses 85%, mas o número de evangélicos também cresce, ou seja, na nossa população nós temos 87% de pessoas que acreditam em Jesus, sejam protestantes ou sejam católicos. Porém, a conta não fecha, porque nós temos mais de 281 mil pessoas que estão em situação de rua, nós temos mais de 113 mil crianças órfãos de um dos pais ou de seus cuidadores aqui principais, nós temos mais de 1 milhão de pessoas envolvidas com prostituição, a grande maioria mulheres. Nós temos aproximadamente 2 milhões de brasileiros que fazem uso de drogas ilícitas, desconsiderando aqui tabaco, desconsiderando álcool, mas pessoas que usam drogas ilícitas. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. São mais de 820 mil pessoas presas hoje no Brasil. Aproximadamente 40 mil homicídios por ano. Nós somos um dos países com a maior taxa de assassinatos do mundo. Nós temos cerca de 62,5 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza. Alguns dizem aí, né? Não existe pobreza no Brasil. 62,5 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza. Isso significa uma renda per capita, né? Uma renda mensal por pessoa de até R$ 497. E desses 62,5 milhões, 17,9 milhões vivem em situação de extrema pobreza, que é a renda ali por pessoa na família mensal de até R$ 210. Então, 17,9 milhões de pessoas vivem dessa forma aqui no Brasil. E parece que a conta não fecha. Como que a gente vive esse cenário de tanta desigualdade, esse cenário de tanta depravação, esse cenário de tanta crise moral, sendo que a gente tem 87% da nação cristã, que acredita em Jesus, que professa a fé em Jesus. Então, a Bíblia ela nos alerta, né, esse mês aqui eu acredito que veio, para nos alertar sobre o nosso papel mediante isso. Qual que é o papel da igreja no fim dos tempos? Qual que é o papel da igreja mediante essa crise moral que nós estamos vivendo na sociedade? E aí eu quero falar sobre 4 pontos. O primeiro, o clamor da igreja e a justiça de Deus. O clamor da igreja e a justiça de Deus. A visão das harpas e taças que nós lemos aqui aponta para essa dimensão poderosa do papel profético da igreja. As harpas, louvor e adoração. As taças, a oração, a intercessão dos santos. E quando a oração, né, quando todo esse mover de adoração e oração enche as taças, nós iremos ler daqui a pouco que isso se derrama, os anjos derramam essas taças repletas de adoração e de intercessão dos santos, e então Deus envia juízo sobre a terra. Olha só isso, as nossas orações chegam até Deus em seu trono. Os anjos e os seres viventes ali coletam essas orações em taças. E então nós vamos ler aqui um texto que diz que eles vão misturar essas orações com incenso e derramar diante ali daquela cena sobrenatural, daquela cena celestial. E quando isso acontece, há tremores, há terremoto, há raios, trovões e um silêncio. E depois desse silêncio, o juízo de Deus invade a terra. Aleluia.
A adoração é a concordância sobre quem Deus é. Quando nós adoramos, nós estamos concordando sobre quem Deus é. Tu és digno de receber. Tu és bom, tu és maravilhoso, tu és Deus, tu és santo. A adoração, ela sempre concorda com quem Deus é. Qual é a natureza de Deus? E a intercessão, ela vai concordar com o que Deus prometeu fazer. Na adoração, nós declaramos quem Deus é. Na intercessão, a gente declara o que Deus prometeu fazer. A oração, a gente relembra para nós mesmos as promessas de Deus. Quem Deus é, nós adoramos. O que Deus vai fazer, nós oramos e nós intercedemos. Isso juntos move o rio de Deus. Essas duas chaves unidas movimentam o sobrenatural, o profético de Deus. Então no céu, tanto a adoração quanto a intercessão fluem como esse único rio. Quando nós declaramos quem Deus é, a verdade sobre quem Deus é, a adoração, e a nossa fé se expande com a revelação do poder de Deus, da soberania de Deus, da formosura de Deus, então em seguida nós concordamos com aquilo que Ele vai fazer. A gente só pode pedir a ação de Deus se nós entendemos quem Ele é. Porque aqueles que buscam a Deus precisam entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente precisa primeiro entender quem Deus é para depois interceder. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos. O clamor da igreja está totalmente relacionado à justiça de Deus. Nós iremos aprofundar um pouco mais à frente. Segundo ponto, Deus está levantando sentinelas intercessores. Eu quero ler com os irmãos Isaías, capítulo 62, versos 6 a 7. O profeta Isaías vai dizer assim: olha, eu coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Esse texto tem alguns aspectos muito importantes. Primeiro, coloquei sentinelas em seus muros. Deus é quem soberanamente levanta sentinelas. Deus é quem soberanamente escolhe aqui pessoas, intercessores, para estar diante dos muros, intercedendo. Os muros de uma cidade eram a sua principal defesa. A principal forma de defesa das cidades da antiguidade eram seus muros. Eram muros largos, altos. E além disso, eram tão largos, por exemplo, em Jerusalém, que era possível colocar guardas rondando diante dos muros. Jerusalém tinha postos de seguranças, como no exército nós temos, não sei quem já andou ali pelo Ibirapuera, né? A gente vê aqueles postos de soldados do exército ali, vigiando o perímetro. Isso acontecia também em Jerusalém. Os muros eram tão largos que colocavam postos ali de vigias, e dia e noite eles cercavam a cidade para proteger a cidade. O Senhor Jesus usa essa figura, Deus aqui usa essa figura para dizer uma realidade espiritual, de que Ele está levantando sentinelas para estar guardando os muros da cidade, guardando os muros da sua vida, guardando os muros da sua casa, guardando os muros aqui do reino de Deus. Você tem esse papel, meu irmão. Aleluia. Guardas ficavam de prontidão para observar qualquer perigo iminente. E isso aqui está falando de vigilância na oração. Deus está levantando intercessores vigilantes para estarem de vigia, sondando o que Deus quer fazer, percebendo as artimanhas do inimigo, percebendo que o inimigo está tentando atingir a sua casa, atingir sua família, atingir sua vida. Deus está colocando sentinelas dia e noite. Aleluia. São quatro aspectos desse conclamação de Deus, né? Coloquei sentinelas. Primeiro, Deus está convencendo pessoas sobre os seus chamados. Talvez nesse momento Deus está convencendo você que o seu chamado é ser sentinela, é ser intercessor, é orar de dia e de noite. Mas Deus não está levantando apenas convencimento, mas Ele está revelando o quando e o onde. Deus nesse exato momento está levantando pessoas e mostrando para elas quando e onde elas devem se posicionar em seu chamado de oração. Qual é o seu lugar no muro, meu irmão? Qual é o seu lugar de vigia? Quando e onde você deve se posicionar em intercessão? Terceiro ponto, Deus está liberando provisão financeira para que pessoas possam se posicionar integralmente, dia e noite em adoração.
Deus está movendo recursos, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Nós não dependemos de Mamon, mas nós dependemos dos planos de Deus. E Ele está provendo financeiramente para que pessoas se levantam e vivam como sentinelas dia e noite. Esse é um outro aspecto aqui do versículo 5. Coloquei sentinelas sobre os seus muros, jamais descansarão dia e noite. Eu quero frisar esse dia e noite, porque nós leremos alguns outros versículos que estão em concordância com essa realidade. Deus quer um chamado radical. Deus não quer apenas 10 minutos da sua oração. Deus não quer apenas 5 minutos da sua intercessão. Mas Deus quer uma intercessão dia e noite. O papel da igreja profética nos últimos dias é uma igreja que intercede dia e noite, até que... Pode ir, versículo 7. Nem lhe concedam descanso até que. Meus irmãos, essa é uma chave de intercessão. Nós não oramos 5 minutos e depois paramos de orar. E nunca mais oramos, mas nós oramos até que. O Senhor tem levantado aqui intercessores que irão clamar a Deus até que. Até que. Existe uma finalidade na oração. Se eu entendo que quando eu oro, anjos recolhem a minha oração, misturam com incenso diante de Deus, e quando a taça enche, a justiça de Deus é derramada, eu tenho que orar até encher as taças. Eu não posso orar gotas, mas eu tenho que orar rios. Aqui fala sobre intensidade, aqui fala sobre quantidade, aqui fala sobre entrega, é dia e noite, até que, aleluia. E também Deus está liberando autoridade na oração. Eu quero que você receba isso. Aleluia. Nas nossas mãos existe unção, meu irmão. Nas nossas mãos existe unção. Você precisa crer nisso. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas ela também é a prova, ou seja, é algo palpável. As nossas mãos têm unção. Você crê nisso? Tem alguém com dor aqui nessa manhã? Alguém com dor? Não? Glória a Deus. Aleluia. Mas nós vemos testemunhos de pessoas que entendem isso e de repente estão sentindo uma dor e simplesmente por colocar a mão onde está doendo, a dor se vai. Porque você precisa crer e você precisa provar. A fé é um fundamento, é a base. É o mais básico que nós devemos ter em Deus, fé. Mas também nós devemos viver experiências de fé, porque ela é a prova. Ela não é um desconhecido, né? Tem gente que pensa que fé é o desconhecido. É aquilo que não se vê, é aquilo que não se espera. A gente não tem como, é algo transcendental, a gente não entende, não. O escritor de Hebreus vai dizer, ela é a prova, é algo físico, palpável. Deus quer provar quem Ele é, o seu poder e a sua soberania na sua vida, meu irmão. Aleluia. Então Isaías deixa claro que os guardas não devem se calar nem de dia nem de noite. Isso é uma oração incessante, uma oração contínua. Antes da primeira vinda de Cristo, Deus levanta uma mulher chamada Ana. Vamos ler Lucas capítulo 2, versos 36 e 37. Antes de Jesus vir, quando ele estava ainda vindo ao mundo, como um bebê, Deus levanta essa mulher, profetiza Ana. Ela é filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, veja isso, olha os detalhes que o texto nos dá. Ela era muito idosa, não era idosa, era muito idosa. Ela tinha vivido com o marido 7 anos de se casar. Depois de 7 anos de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Ou seja, ela viveu a vida dela toda praticamente como viúva. E aqui tem uma chave. Ela nunca deixava o templo. Era uma mulher muito idosa, sozinha. Porém, ela nunca deixava o templo. Ela nunca deixava o lugar da habitação de Deus. Dia e noite em comunhão. Dia e noite em comunhão. Dia e noite em comunhão. Jejuando, orando. Jejuando, orando. Antes da primeira vinda, Deus levanta a profetisa Ana. O que isso quer dizer, meus irmãos? Nossas orações não são apenas palavras, mas são instrumentos proféticos. Quando nós oramos, nós não estamos apenas abrindo nosso coração e lançando palavras. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, não. Nossas palavras em oração são instrumentos proféticos. E a igreja tem a responsabilidade por clamar por justiça. Principalmente nos tempos de imoralidade e de crise que nós estamos vivendo.
É o nosso papel, meus irmãos. É o seu papel, é o meu papel. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar em oração, clamando pela justiça de Deus. E terceiro, é através da oração que o plano de Deus é liberado. Nossas intercessões pela vinda do reino de Deus são parte fundamental do movimento de Deus nos últimos dias. Então, se antes de Jesus vir pela primeira vez, Deus levanta a profetisa Ana, que de dia e noite estava em relacionamento com ele, clamando, jejuando e orando, antes da segunda vinda de Jesus, Deus está também levantando Anas. Nesse exato momento, Deus está levantando Anas para estarem diante da presença de Deus, dia e noite, jejuando e orando e clamando por justiça. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 5. Quando ele abriu o sétimo selo, então, ali fala que Jesus ele é digno de abrir os selos. Ele começa a abrir, 1, 2, 3, 4. Apresenta diversos juízos de Deus sobre a terra. E quando ele abre o último selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Abriu o último selo do livro. Opa, agora vai vir a realidade. Agora vamos entender o que está dentro desse livro. Silêncio. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas. Silêncio no céu. O último selo se abre. 7 anjos diante de Deus e cada um com a sua trombeta. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Repete comigo, as minhas orações. O anjo oferece, mistura com essas minhas orações. O anjo ele oferece, mistura com incenso essas orações, as nossas, sobre o altar de ouro diante do trono. Aqui é um apontamento ao tabernáculo, ao templo, ao altar de ouro, onde era derramado incenso. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Repete comigo, as minhas orações sobem diante de Deus. As orações subiram diante da mão de Deus, a fumaça do incenso e as orações. Então o anjo, ele pegou o incensário, esse objeto que estava ali, cheio de incenso e de oração. Ele enche esse incensário com fogo do altar. Novamente uma referência ao tabernáculo, ao templo, fogo, o fogo que nunca se apaga. Ele chega no altar, pega esse incensário, pega o incenso, as orações, mistura com um fogo de altar e pá! Lança sobre a terra. Quando ele faz isso, o que acontece? Trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, Monte Sinai. Aquilo que nós cantamos aqui, acontece. A justiça de Deus, o juízo de Deus agora vem sobre a terra. No Sinai era a lei, o padrão, faça isso. E agora, no Apocalipse, é o juízo de Deus. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero te deixar com esse gostinho. Leia o capítulo 8. Você vai ver o tanto de coisa que acontece depois que esse fogo com oração e com incenso é derramado sobre a terra. Mas eu queria te frisar que as nossas orações, elas desempenham esse papel fundamental no plano de Deus, até mesmo nas liberações dos seus juízos. Quando Deus quer estabelecer justiça na terra, quando Deus quer estabelecer juízo sobre a terra, Ele pega as nossas orações, Ele mistura com incenso, Ele mistura com o fogo do altar, e então Ele lança juízo sobre a terra. Aleluia! Quando o cordeiro abre o último selo, há silêncio no céu, por cerca de meia hora. O silêncio aqui é um prenúncio do julgamento que vem. O silêncio aqui ele é coberto de expectativa, de esperança. O que vai acontecer agora? O cordeiro ele pega o livro dos livros, que ninguém mais poderia abrir, nem no céu, na terra, nem debaixo da terra. Ele desata selo por selo. Conforme ele vai desatando, coisas aterrorizantes acontecem. Mas depois que ele tira o último selo, silêncio. E eu imagino João, os seres viventes, todo o corpo celestial, olhando fito no cordeiro. O que vai acontecer agora? Com uma esperança, com uma expectativa, com uma intensidade. E isso aponta, meus irmãos, para a esperança e intensidade que temos que ter em oração. Quando a gente ora, a gente precisa depois ficar em silêncio, com expectativa daquilo que Deus irá fazer. O sétimo selo é desatado, silêncio no céu, todo mundo
olhando o cordeiro, o que vai acontecer agora? Então em seguida nós vemos o anjo com o incensário de ouro, ele se aproxima do altar, ele recebe incenso, as orações dos santos. As orações da igreja estão totalmente conectadas com o cumprimento do propósito de Deus no mundo. Vocês estão entendendo essa mensagem-chave? As orações da igreja estão totalmente conectadas com o cumprimento do propósito de Deus sobre o mundo. O que Deus irá fazer no mundo hoje e nos próximos dias, até os fins dos tempos, está totalmente relacionado com a oração que Ele está colocando em seus lábios. Após o incenso ser misturado com as orações dos santos e ser lançado no altar, o anjo ele enche esse incensário com fogo do altar e lança sobre a terra. E o resultado, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Meus irmãos, quando a igreja, as 7 igrejas da Ásia recebem essa mensagem, eles estavam vivendo em um período de grande perseguição. Todos os apóstolos já tinham sido mortos, João era o único remanescente. E havia sido mortos das formas mais aterrorizantes possíveis. Eles estavam temerosos, eles estavam se sentindo abandonados. Jesus se foi, e então vem a revelação sobre quem Jesus é. Assentado sobre o trono, não é Roma quem governa, mas é Jesus, o Cordeiro de Deus que venceu. E então eles recebem essa realidade, que as orações deles não estão sendo ao léu, mas Deus está recebendo cada uma delas. Meus irmãos, Deus não está apático, Deus não está distante, Deus não está de ouvidos fechados para as suas orações, não. Mas Ele é um Deus vivo, que tem ouvidos e ouve, que tem mãos e toca, que tem boca e fala. Ele é o Deus soberano, que no tempo certo trará a resposta ao seu povo. Deus não está distante. Aleluia. Isso nos deve inspirar, meus irmãos, a orar com mais fervor e fé. A realidade de que as nossas orações sobem diante de Deus tem que nos inspirar a orar mais, a orar com mais fervor, a orar com mais fé. Aleluia. Oramos não apenas pela misericórdia, mas também pela justiça de Deus. Nós oramos para que Deus faça aquilo que lhe apraz. Nós oramos para que Deus cumpra em nós e através de nós os teus propósitos, os seus desígnios. A intercessão da igreja não é apenas para os nossos desejos pessoais, meus irmãos. Nós não devemos orar apenas sobre as nossas necessidades, apenas sobre os nossos desejos, mas nós estamos engajados em uma batalha espiritual. Esse é o papel profético da igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias entende que ela está engajada em algo muito além do que a conta atrasada. Muito além do que o filho que está dando trabalho. Nós estamos engajados nos planos de Deus para toda a história. Nós estamos fazendo parte daquilo que Deus vai realizar no mundo. O que são os nossos problemas diante disso? E por que a gente gasta mais tempo com os nossos problemas do que declarando e gerando profeticamente a resposta em um mover de Deus? Após isso nós vemos uma série de juízos de Deus: destruição da vegetação, águas contaminadas, escuridão, libertação de seres demoníacos que afligem a humanidade. E cada um desses juízos é uma advertência, é um chacoalhão de Deus, é a manifestação da justiça de Deus, mas também é um chamado ao arrependimento. Toda a atrocidade que acontece nos nossos dias hoje, e vão se intensificar cada vez mais, são juízos que Deus está estabelecendo, e é um arrependimento que Deus está declarando: se arrependam da sua conduta, se arrependam dos seus pecados, a porta da salvação está aberta, se acheguem a mim, que eu me achegarei a vós. Aleluia. Deus está chamando pecadores ao arrependimento, Deus está chamando eu e você ao arrependimento. Deus está nos chamando para a santidade, porque Ele é um Deus santo. E santidade não é apenas ausência de pecado, porque Deus era santo antes do pecado. Ou seja, santidade não tem nada a ver com pecado, mas santidade é uma posição de quem está diante de Deus. Aleluia. As orações dos santos são parte integral de como Deus traz tanto a sua graça quanto os seus juízos no mundo. Devemos orar com seriedade, sabendo que as nossas orações são instrumentos da mão de Deus para transformar realidades. Aleluia. Esse é o segundo ponto. Aleluia. Deus está levantando sentinelas, intercessores. Amém?
Terceiro ponto, eu amo esse texto. Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. A persistência. Não é qualquer oração, não é qualquer adoração, não é qualquer louvor, mas é incessante, dia e noite. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola. Para quê? Repete comigo. Leia comigo, melhor dizendo. 1, 2, 3. Para mostrar... De novo? 1, 2, 3. Para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus ele chama seus discípulos e ele começa a contar uma história, uma parábola, com uma finalidade. Mostrar para eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Não importa se está tendo resposta ou não. Não importa se está sentindo arrepio ou não. Orar sempre e nunca desanimar. 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Um juiz iníquo. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. E é interessante ter tantas viúvas, no Novo Testamento. Jesus a todo instante está usando exemplos de viúvas. Não sei o porquê, só queria fazer esse comentário. Sangue de Jesus tem poder? Quem falou isso? Suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Um juiz mau, um juiz iníquo, que não se importava com Deus nem com os homens. E uma viúva que todo dia estava lá batendo na porta dele: olha, seu juiz, faz justiça contra o meu inimigo, ele está me atormentando, ele fez isso, ele fez aquilo. Dia e noite suplicando. Por algum tempo, esse juiz recusou a atendê-la. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Que negócio! Não consigo dormir em paz, a mulher está lá na minha porta. Cadê? Me perdi? Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. Então esse juiz ele se cansa dessa mulher que está ali todo instante: faz justiça, faz justiça, faz justiça. E ele mesmo não temendo a Deus, nem se importando com ninguém, ele fala: eu vou fazer justiça, porque eu estou cansado dessa mulher que está aqui, ó. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. O que ele disse? Vou lhe fazer justiça, ela está me importunando. Jesus está falando para a gente prestar atenção nisso. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele quando? Pode ser melhor. Que clamam a Ele quando? Olha só essa chave. Continuará fazendo-os esperar. Quanto tempo você está esperando aí, meu irmão? 8. Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça depressa. Ele não só vai fazer justiça, mas vai fazer justiça e depressa. Aleluia. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé? Ou seja, você está pedindo com fé? Mesmo em meio a todo esse tempo batendo na porta, é fé que está te movendo? Então, meus irmãos, esse cenário é maravilhoso. E nos ensina a importância da perseverança no clamor por justiça. A viúva não tinha recursos, a viúva não tinha poder, ela insiste até que esse juiz faça justiça. O ponto central dessa história é a persistência. E se um juiz mau, movido pela insistência de uma viúva, quanto mais Deus que é justo, não ouvirá o clamor do seu povo e responderá com justiça e depressa. Ah, meus irmãos, vós que sois maus e dá aquilo que o seu filho pede, seu filho te pedir pão, você não vai dar pedra? Imagina então Deus. Aqui Jesus nos chama a uma vida de oração incessante, uma vida de intercessão que não se cala diante das injustiças e das tribulações. É uma oração que não se cala, não importa o que está acontecendo ou não, é incessante, dia e noite. Ela insiste até que a resposta venha. É até que, meu irmão. É até que. A igreja profética no fim dos tempos é aquela que não desiste de clamar. É aquela que não se conforma com esse mundo. Não entra na forma. Mas que como a viúva continua clamando: Senhor, faça justiça sobre a terra.
Senhor, o Senhor está vendo essa realidade. Senhor, o Senhor está vendo essa situação. Senhor, o Senhor está vendo essa crise moral. Faça a justiça. Dia e noite, dia e noite. E então nós vamos para o quarto ponto. Oséias capítulo 10, verso 12. Oséias 10, 12. A chuva de justiça prometida. O profeta Oséias, diante de uma decadência, Jerusalém, o povo de Israel estava vivendo uma decadência terrível, espiritual e moral, da mesma forma como hoje. Então Deus levanta Oséias como uma voz profética e ele declara: semeiem a justiça. Semeiem, plantem a justiça, para vocês mesmos colham o fruto do amor leal e façam sulcos no seu campo não arado, ou seja, faça buraco, plante, vá fundo. Pois é tempo de buscar o Senhor. Eu quero repetir. Pois é tempo de buscar o Senhor. Como, Isaac? Até que Ele venha. É tempo de buscar ao Senhor. Até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Você está entendendo? Oh, meu Deus. Plante justiça dia e noite. Como que a gente semeia? Em oração, em intercessão. O Oséias está dizendo: orem por justiça. Mesmo que a terra está árida, mesmo que a terra está seca, faça sulcos, cave buracos, entre em profundidade diante da presença de Deus, porque esse é o tempo. Não é pois era o tempo. Não é que será o tempo, mas esse é o tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Aleluia. A justiça de Deus é como uma chuva que restaura o que está seco. A gente sentiu um pouco na pele o que é não ter chuva nesses dias aí, certo? Não choveu, todo mundo ficou doente, tempo seco, ninguém aguentava mais. Decadência moral, decadência espiritual. Não tem água, não tem alegria, não tem a palavra. Água é igual palavra, não tem palavra. Mas Deus promete derramar uma chuva que traz vida ao que está morto. Devemos orar até que Ele faça chover justiça sobre nós. Aleluia. A igreja dos últimos dias, eu estou finalizando, ela é chamada para ser semeadora de justiça, meus irmãos. E quando eu digo a igreja, eu estou dizendo nós aqui. Eu e você. Toda a igreja, o corpo de Cristo, pelos 4 cantos da terra, somos chamados por Deus para clamar por justiça. Porque quando nós clamamos por justiça, nós estamos preparando o terreno para a vinda de Jesus. Nós estamos preparando o terreno para a manifestação do reino de Deus, que é um reino do quê? Justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus. Ele é coberto de justiça, paz e alegria. Será que o reino de Deus precisa entrar na sua vida? Será que você precisa de justiça, paz e alegria? Será que o nosso mundo precisa disso? Devemos clamar então, meus irmãos. Deus promete fazer chover justiça sobre aqueles que buscam a sua face com sinceridade. Então, meus queridos, nós, igreja, somos uma voz profética, clamando para que o céu se abra e a justiça de Deus seja derramada. Quero que você coloque de pé. Quero chamar o ministério de louvor. Então, meus irmãos, o nosso desafio hoje é assumir esse lugar como intercessores. Deus está te desafiando aqui nessa manhã para que você possa assumir o seu papel como sentinela, como adorador, como profeta do reino que clama dia e noite até que Deus estabeleça a sua justiça. Meus irmãos, nós não devemos nos calar mediante esse cenário. Nós não devemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo, não. Essa semana, uma outra notícia, em Pernambuco, jovens estavam se reunidos na escola para orar. E o Ministério Público abriu uma investigação contra isso. Dá vontade de tacar esse controle na cabeça de alguém? Esse microfone, melhor dizendo. Cara, jovens em escola se reunindo para orar. Que coisa terrível esses jovens estão fazendo. Estão orando.
e abre um inquérito no Ministério Público para que o nosso dinheiro seja usado para investigar esses jovens que estão lá orando. E na mesma semana, o que eu falei aconteceu. É esse o cenário, meus irmãos. Mas nós não devemos nos calar. Isaac, você está dizendo que a gente tem que ir para a rua, o gigante acordou. Não. Você tem que dobrar o seu joelho dia e noite e falar: Senhor, o Senhor está vendo. Eu tenho um Deus que não está de olhos fechados contra tudo isso. E eu creio que de ti vem a justiça. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. Vamos clamar por justiça, amém?